Olha que legal essa pergunta que eu recebi lá na outra rede, né? André, como é que eu trago a minha experiência operacional, né, do dólar para operar índice? Na verdade, a pergunta foi, como é que eu trago a minha experiência, né, lendo fluxo no dólar para operar mini índice? E eu decidi gravar esse vídeo aqui, né, para trazer, né, o que você consegue aproveitar, né, desse operacional de dólar para o mini índice e o que você não consegue, né? Vou gravar aqui, né, tentando te dar umas diretrizes se você está, né, nessa tentativa de transição. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente trading. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado, beleza? Vamos lá, gostei dessa pergunta, né? Eu joguei ela aqui para essa série Dúvida do Trader, tá? E por que eu gostei dessa pergunta, tá? Porque muita gente, né? O que eu vou falar primeiro aqui, na verdade, é a minha experiência com o que eu fazia no dólar e com o que eu ajudei a propagar, né, para muita gente, sendo aí um dos precursores aí de fluxo de ordens. Tá? Na verdade, o primeiro curso no Brasil de fluxo de ordens foi o que criei lá para o Roberto Lombardi na Interfloat, uma empresa que chamava Occan Traders. E aí depois, né, a partir dali, a gente, né, foi fazendo alguns cursos lá na época, e depois, né, criamos a Scalper e por aí vai, tal. E aí, né, bom, o resto virou história. Tá? Então, assim, não significa que isso que eu ensinei ou que eu ensino é a única forma de fazer, né? Na verdade, lá no passado eu tinha uma convicção muito grande por estar próximo de gente, né, que de uma quantidade grande de pessoas que faziam isso, mas não significa o que eu vou dizer aqui que 100% do que eu estou falando é desse jeito. Se não for um pouquinho diferente, você vai falar, desplugar do vídeo, porque, né, aquele conceito não é assim que você aborda o dólar hoje, tá? Então, o que eu vou dizer aqui são linhas gerais, tá? Para tentar encaixar num operacional de mais pessoas que, né, não fazem exatamente aquilo que eu sempre propaguei, né, no operacional de dólar, tá? Só para dar esse disclaimer aqui, tá? Bom, o que eu sempre fiz no dólar, na verdade, muita gente confunde, né? Eu não troquei o dólar pelo índice. Eu parei de operar intraday por um bom tempo, saí do dólar, parei de operar intraday por um bom tempo. Quando eu voltei, eu preferi voltar no índice porque achei o dólar com risco-retorno um pouco ruim, tá? Diferente do que eu consegui encontrar no índice depois de um tempo, tá? Então, não fiz uma troca de um pelo outro, né? Como se fosse uma interrupção. Eu parei um tempo, tá? de intraday. Bom, o que eu sempre fiz no dólar? Eu sempre, né, dei preferência por operações mais curtas dentro do que a gente chama de categoria de scalping, algumas ali, né? Para externar, o que fica muito fácil de explicar é inversão de fluxo, absorção, parada, exaustão, algum front running mais curto quando tinha bastante na época, quando o mercado perdia bastante volatilidade, fazia o spread, ficava operando um pouco de escora, fazia o spread e ficar, né, com o lote pendurado na fila, escorado em algumas áreas, né, mais relevantes, um pouco de news trading também na época, assim, quando saía indicador econômico, esse tipo de coisa. Tá? Eu sempre fiz esse tipo de operacional, tá, no dólar. Nunca fui muito de alongar as operações no câmbio, apesar de saber que dava, mas o meu perfil de risco-retorno não era muito para isso. Tá? Tô falando aqui no nível, né, não expliquei a lógica operacional de todos eles, como eu sempre gosto de explicar, né? Mas falei aqui a característica do trade, inversão e por aí vai, essas paradas, um operacional bem curto. Tá? E o que eu faço no índice hoje? A maior parte dos trades são diferentes. Tá? Hoje eu categorizo em 5 grandes grupos. Tá? O primeiro deles é da front running, algoritmo low frequency, né? Coisa que tinha pouco no dólar, ainda tem pouco no dólar, mas tem pouco. Distorção do preço justo, tá? Operacional contra a pessoa física, que inexistia no dólar no passado. Algumas operações de scalping, algumas são parecidas, outras não. Tá? E news trading, que também, esse é o que mais parecido que dá para fazer nos dois. Tá? Operacional de notícia, operacional de indicador econômico, tanto a ida quanto a volta. Esse é um operacional muito similar em relação ao que eu fazia no câmbio e ao que dá para fazer hoje no índice. A grande questão aqui, né, é o seguinte: quando você olha no nível de setup, tá? E o que eu falo no nível de setup? Tá? Muita gente, eu não faço, nunca propaguei, mas muita gente olha, se você vai operar a diferença do preço para VWAP, se você vai operar ajuste, se você vai operar aquelas bandas que o pessoal tem calculado entre abertura, X%, ou até desvio padrão e por aí vai. Num nível de setup, parece que todo o arcabouço que você tem para o dólar vai lá e tenta encaixar no índice e só vai equalizar
um pouco calibragem, tá? Eu não enxergo o mercado dessa forma há muito tempo. Enxerguei o mercado dessa forma no meu começo, lá no começo dos anos 2000, e fui migrando para um nível cada vez mais microestrutural, mais profundo. E quando você vai para esse nível mais microestrutural, né, de ter que explicar para você mesmo por que você está fazendo aquele trade, o que de fato precisa acontecer para você, né, ter aquela oportunidade, para você conseguir extrair dinheiro do mercado de forma um pouco mais consistente, né, você percebe que, opa, peraí, a mudança é grande. Mesmo se você já é um cara com experiência em leitura de fluxo de ordens, que foi a pergunta que ele fez, né, no dólar, na hora que você vem para o índice, cara, você tem uma dificuldade tremenda de aplicar as coisas. Tá? Por quê? Porque o mercado não se comporta da mesma forma. E a gente vai aprofundar um pouco mais o porquê disso, e o que você precisa fazer, né, para aprender, o que você mantém. Tá? Mas vou te dar um exemplo aqui, né, de hoje. Hoje, grande parte das minhas operações do dia são contra o pote da pessoa física, tá? Um operacional ali de posição técnica, né, contra o pote da pessoa física no mini índice. Cara, isso inexistia no câmbio. Hoje existe. Mas, tá, mesmo que eu tente aplicar, dá para aplicar no dólar hoje, o percentual, tá, de quanto tem de pessoa física, o volume, quantidade de lotes, e, obviamente, né, a contrapartida disso, que é o stop que isso causa, né, e que movimenta preço, o tamanho da pessoa física versus o volume total ou o volume daquele momento é muito mais representativo no mini índice do que no mini dólar. Tá? Do que o volume da pessoa física representa no total de volume do dia ou daquele período no mini dólar. Ou seja, a pessoa física tem mais relevância no mini índice do que no mini dólar. Ou seja, é o mesmo operacional, o cálculo é um pouco diferente, se fosse fazer, eu nem tenho feito mais para o mini dólar, porque não dá tempo de olhar, mas daria para fazer, porque é um programa à parte que eu pego os dados direto eu não pego da Nelogica, eu pego direto de um protocolo, né, de um feed da bolsa, tá? Eu teria que ter um programa duplo rodando para mini dólar. Não tenho, porque acho que o grau de vulnerabilidade que você tem no dólar a outros fatores, a outros drivers, outros catalisadores que podem gerar fluxo, é muito maior do que no índice. No índice, naquele momento, né, com aquela quantidade de pessoa física, aquele talvez seja o maior gerador, catalisador de fluxo para o momento. Ou seja, aquele balanço, aquele stop da pessoa física naquele momento, né, raramente ele é sobreposto por outro fluxo muito grande que faça inviabilizar aquele trade. No dólar, você tem um mercado que acontece mais diversas outras coisas, fluxo à vista, correlação com o dólar no mundo, correlação com com outras moedas, entrada e saída de dinheiro, especulação, tem muitas outras portas de entradas que podem sobrepor aquele fluxo. Ou seja, então é diferente. Mesmo que você tente aplicar a mesma lógica operacional ou o mesmo setup de um para o outro, ele não vai encaixar do mesmo jeito, porque estruturalmente, né, a proporção, né, da quantidade, nesse caso, de pessoas físicas é muito menor no dólar do que no índice. Bom, segundo exemplo aqui, front running, tá, que eu tenho falado bastante aqui no canal. Front running em algoritmo low frequency. Tá? No índice é muito comum você ter esse tipo de ordem, apesar de que ultimamente, tá, tem tido menos execução. Isso não significa que estruturalmente mudou. Eu acho que ciclicamente é uma fase em que estrangeiro está executando menos dessa forma. Tá? No câmbio, tá, você tem... Até gravei vídeos, vou deixar aqui embaixo alguns vídeos, né, explicando essa mudança que tem acontecido no câmbio ao longo dos anos. O mercado tem sido tratado, né, o câmbio tem sido tratado, especialmente o câmbio de países emergentes como o nosso, ele tem sido tratado no portfólio de alguns fundos, né, e de alguns gringos como uma cesta, né, como mais um ativo dentro de uma cesta. O cara não está ali olhando só para o real dólar e tentando operar só o real dólar, está cada vez mais olhando o dólar como se fosse mais um ativo dentro de uma cesta de emergentes e executa aquilo como se fosse um basket, muito parecido com o índice. Só que isso ainda é em escala muito menor do que é o índice. Ou seja, acontece, mas esse fluxo direcional algoritmizado, fracionado, que dá para você seguir, que dá para você esperar o próximo passo, ele não entra toda hora no dólar, tá? E quando ele entra, ele pode ser facilmente sobreposto, ou seja, esse fluxo ele pode ser confundido ou um fluxo de compra que está ali, ele pode ser facilmente... Você vai ser estopado facilmente por um fluxo de venda que entra no meio desse algoritmo de compra que está executando, entra um fluxo de venda que não tem nada a ver com isso, que você nem sabe de onde veio, você nem vai saber por quê, eventualmente, tá? E te estopou, porque
ele tirou o mercado, ou seja, faz o mercado andar na venda alguns pontos que não faz sentido por risco-retorno você segurar com base naquele trade de front-running que você estava seguindo esse algoritmo low frequency na compra. Ou seja, você tem mais drivers, mais catalisadores que pesam, né? que pesam tanto quanto ou até mais do que aquele algoritmo que eventualmente está executando. Então o câmbio tem menos essa representatividade, é um mercado com bastante porta de entrada, pode entrar fluxo por N motivos. E o primeiro deles é que você pensa, tudo que é exportado e importado em termos de bens, serviços, tudo que é enviado de dinheiro para fora, tudo que entra e sai da conta capital, passa por câmbio. Você não vê na tela, não é no câmbio futuro, é no à vista. Mas tem um mecanismo não, tem uma precificação, tudo que passa no à vista é transferido por futuro, porque você tem o casado ali, você não abre uma possibilidade de arbitragem que só banco consegue fazer, tá? Nem fundo e nem agente, pessoa física consegue fazer, que é operar talvez institucional consiga, talvez asset consiga, mas banco geralmente pega essa oportunidade entre o spot e o futuro, que é o casado, que no caso do índice é o cash and carry, né? Que é operar as ações, né, e o futuro. Você tem uma conta ali que mantém uma certa coesão entre esses dois ativos, tá? Então, assim, passa muito fluxo ali, é um ativo que tem um porquê muito diferente do porquê do índice. E aí, por que eles são diferentes, né? Eu vou pegar dois grandes pontos aqui, né, entre um e outro, entre dólar e índice. O ativo é muito diferente, tá? Se você for pegar um mix, né, tem uma série de qualificadores que eu uso quando vou explicar microestrutura e por aí vai, tá? Um deles é, o que é esse ativo, né? E geralmente você tem, né, quando você tem o porquê do ativo existir, né, o porquê de players tomarem posição naquilo lá, geralmente você tem por motivo especulativo, ou seja, independente se é intraday ou não, o cara está por especulação pura. Você tem o cara que é o hedger, que geralmente fica fácil de explicar no caso de uma commodity agrícola, o cara é produtor de café. Pô, o produtor de café, ele tem o maior interesse que ele tem no mercado é ir lá e defender o preço do produto físico que ele tem. Então ele não tem interesse de fato de especular e ganhar dinheiro com o mercado, ele não tem um view, uma análise de aquilo vai subir ou vai cair. Ele simplesmente quer travar o preço de produção dele, tem receio de que aquilo pode cair, ele enxerga no mercado uma possibilidade de, eu quero garantir o preço da venda da mercadoria que eu produzo fora do mercado. Ele vai lá, faz o hedge daquilo. Então você tem o especulador, que está preocupado em acertar, ganhar ou perder, independente se ele é high frequency ou se ele vai ficar posicionado meses. Você tem o hedger, que é a figura do produtor, né? E você tem o arbitrador, tá? Que geralmente faz ali a equalização de preço entre mercados. Tá? Não deixa de ser... Ele é um especulador, mas ele não é um especulador porque ele está travado, né? Ele entra numa ponta e sai pela outra, ele não está se expondo direcionalmente. Tá? Você tem essas três possibilidades: especulação, hedge e arbitragem. O mix de volume para especulação, hedge e arbitragem no mini índice é totalmente diferente do mix de especulação, hedge e arbitragem no câmbio. E beleza, André, porque é diferente, mas e aí? Não tô nem aí, minha VWAP bate ali, meu ajuste bate e dá certo. Eu não olho o mercado nesse nível, eu olho o mercado num nível em que eu consiga justificar para mim mesmo por que eu estou fazendo aquele trade. Eu quero enxergar o grau de oportunidade na raiz, eu não quero abordar o mercado só numa abordagem estatística. Se eu fosse um quant, talvez a abordagem mais estatística, mais numérica, mais de backtest faça sentido. Quando você executa grande parte dos seus trades na mão, você precisa de lógica operacional, você precisa justificar para você mesmo porque aquele trade faz sentido, senão você não consegue continuar, senão você para por causa de confiança. Você pega uma fase ruim, um dia ruim, você fala, por que eu tenho que continuar executando isso aqui? Pô, meu PNL está caindo, por que eu vou continuar executando isso aqui? Qual a lógica disso aqui? Se você usar o teu resultado recente como motivador para você continuar, você esquece, você vai, o teu resultado recente que vai ser o teu catalisador se você vai continuar executando ou não aquele tipo de trade. E na verdade, não é só esse, né? Na verdade não deveria ser esse, né? O teu único fator para você decidir se continua ou não executando aquele tipo de trade, e sim a lógica daquele trade e a pertinência se o mercado está te dando aquilo ou não, né? Seria outra abordagem. E o segundo ponto, né, de muita diferença, né, entre um ativo e outro, já que o mix de especulação, hedge e arbitragem é completamente diferente, a derivação disso é que a leitura, especialmente agora eu estou falando para quem está olhando o fluxo de ordens, o modelo mental que eu sempre ensinei, tá, e vamos dizer, não é errado até para hoje,
para operar câmbio, aquela sequência de 7 perguntas, né? Quem estão batendo, estão tomando, qual a quantidade, quem que é o player, se tem contraparte, né? E por aí vai. Aquela série de perguntas que ajuda a definir o modelo mental, né? E além de tudo, você excluir tudo que era, lembra? Quem fez, né? Exclui tudo que é pessoa física, exclui tudo que é market maker, só fica com o fluxo real, só fica com aquele fluxo real, aquele fluxo que de fato é o fluxo que empurra preço. Aquele modelo mental, primeiro que para câmbio ele já está um pouco defasado, tá? Não significa que ele era errado na época, que o mercado vai mudando e o modelo mental que se aplica para poder ler, ele tem que se adequando àquilo, mas não é tão diferente do câmbio do que era a época que eu ensinava. Mas o modelo mental para operar índice é completamente diferente daquele que eu ensinava. Ou seja, é um outro modelo mental, que basicamente, já citei em outros vídeos, mas basicamente é a minha âncora eu chamo de âncora, né? A minha definição de direção no dia é se tem algum cara executando algum algoritmo low frequency executor, porque geralmente, não sempre, é algum estrangeiro, tá? E esse cara com ordens repetitivas, esse cara que dita a direção do dia, tá? E eu confronto todo dia essas execuções com o que a BMF publica em termos de player para validar se o que eu estou enxergando no intraday, de fato, se o meu modelo mental está correto ou está errado. Tá? Então, tem uma âncora de preço, uma direção de preço que é guiada geralmente por esses robozinhos que fracionam ordens, porque são essas grandes ordens que têm impactado a direção, que ditam a direção do preço. E aí você tem mais dentro dessa linha, né, dessa direção, dessa âncora, que pode ser para cima, para baixo, ou aquele dia pode não ter, ela pode estar de lado, você tem duas zonas. Você tem uma primeira grande zona, tá, que na minha visão, pode estar errado, mas na minha visão, é lidada por algoritmos, HFTs que fazem umas ondas, que é inexplicável, mas isso na literatura, para quem vai atrás de entender HFT, quem lê paper, sabe que eles fazem essas ondas, criam essas ondas, vão criando essas ondas, né, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. São ondas, tá? Que elas não mudam essa linha central. Tá? Você tem uma linha central de alta causada por um algoritmo low frequency, quando ele está ligado, e depende da intensidade dele, e você tem uma onda gerada por HFT. Dentro dessa onda você pode ter micro-ondas, também geradas por HFT, e que, no caso do índice, elas são defendidas pelo basket, pelo avista, tá? Elas são travadas ali pelo avista. Você tem uma onda ali de mais ou menos 70 pontos, que o mercado pode estar dentro desses 60 ou 70 pontos, dependendo da vol, que ele pode estar ali, que ele não aciona a arbitragem com nenhum outro ativo. Então o HFT ele pode pôr o mercado dentro dessa micro-onda aonde ele quer que não acontece nada, não vai gerar uma arbitragem com um outro ativo, que no caso é o avista ou com opção e por aí vai. Né? O mercado pode ser tirado de preço, que não vai acionar o arbitrador para poder atuar. Esse é meu modelo mental, de maneira resumida, no índice hoje, que não é no câmbio. No câmbio você não tem, né, esse modelo mental. É um modelo mental mais baseado no spread, por isso que é baseado naquelas perguntas, estão batendo, estão tomando, quanto. Ele é mais baseado no spread, ele é mais curto, tá, do que no índice, que tem que ter uma visão mais ampla, porque as execuções do índice, elas são mais amplas, elas não são tão rápidas e pontuais quanto no câmbio. As execuções do câmbio, né, por todo esse mix é diferente, arbitrador, hedge, né, e especulador, e por todo o mix de participante do porquê o câmbio existir, por todo esse fluxo que entra e sai do balanço de pagamentos, as execuções, os lotes são grandes em relação ao volume total e rápido. Tá? São operações em que o cara, para executar o lote dele, não fica executando o dia inteiro ou uma fração do dia, na maior parte das vezes. Ele vai lá e executa em alguns minutos. No índice, o grande lote é executado diluído ao longo de um tempo. Ele vai te dando a cara, ele vai te dando uma tendência, uma direção. Tá? Você tem todas essas diferenças. Tá? Então, vamos lá, resumindo aqui, né, no vídeo aqui. O que se aproveita de tudo que você aprendeu em termos de fluxo de ordens ou de operacional de câmbio no índice? A tua capacidade, que é muito difícil, a tua capacidade de concentrar para ler tela. Parece que não, mas tem um valor desgramado, né? Porque quem está no começo não consegue parar e ficar olhando para a tela, e ficar olhando para aqueles números, e ficar tentando ler aquilo, né? O teu olho simplesmente é tirado daquilo, você vai ser distraído pelo celular, pelo Instagram, ou por aí vai, porque é difícil ter capacidade analítica de concentrar e por aí vai. Essa capacidade de concentração você vai manter.
a tua capacidade analítica, a capacidade de conseguir interpretar aquilo, mesmo que você não saiba ainda tudo, mas você tem capacidade analítica que você já gerou, né, operando o câmbio. É diferente operar índice, mas você tem uma capacidade de focar e uma capacidade de conseguir ler mercados, tem uma agilidade, acho que essa é a palavra. Você tem agilidade mental, tá? Mas a forma de ler é diferente, mas você tem agilidade para aquilo. E a tua habilidade operacional e gerencial, você já tem, né, tempo clicando, já fez cagada, já sabe que não pode passar daquela linha, de fazer algumas besteiras e por aí vai. E o que eu acho que precisa aprender? Como eu precisei reaprender ou ir atrás, tá? De novo, do nível microestrutural, que o índice funciona de um jeito completamente diferente do câmbio. O que é o nível microestrutural? Basicamente, quem são os players? Por que eles operam? O que motiva eles operarem? Qual o processo decisório deles? Como é que eles executam ordens? Tá? Como é que essas ordens impactam o preço? E o final é como é que esse impacto no preço dessas ordens desse cara cria oportunidades. Eu sei que isso é completamente abstrato para quem tá ouvindo isso daqui. Ah, André, você falou e não me deu um setupzinho. Cara, eu não enxergo o mercado dessa forma, porque o mercado vai mudando. Se você acompanha o meu vídeo no canal aqui, você vai vendo que, pô, tem semanas que é uma coisa que está funcionando, tem semanas que é outra, você tem que ter um arcabouço de entendendo, pô, que tipo de oportunidade está funcionando. O que eu acho que eu tive que aprender de índice, ou reaprender, ou aprofundar em relação ao operacional do câmbio, é o nível microestrutural, totalmente diferente. O peso de institucional no volume total é diferente. Como esses caras executam é um pouco diferente, porque tem muito mais robozinho executando fracionamento de ordens de caras grandes no índice do que no dólar. Muito mais. O dólar tá aumentando esse fluxo? Tá. Mas ainda tem fluxos, a assimetria de informação é muito maior no câmbio. Você tem caras ali que, pô, vai entrar um fluxo, ou vai sair um fluxo financeiro, ou de exportação, ou de importação, ou esse cara importou o mês passado, esse dinheiro está lá fora, e esse dinheiro vai ser internalizado, vai fechar o câmbio e trazer para cá. Você nem sabe, nunca vai saber desse fluxo. E aconteceu, impactou preço, e muitas vezes você foi estopado ou não conseguiu pegar aquela deslocada do câmbio, porque você fala, caramba, que movimento é esse? Lá fora não mexeu, as correlações que eu olho, o DXY lá fora, o diferencial de juros, termos de troca, commodities, cara, não é ali, veio um fluxo pontual ali que você não veio do nada. É um mercado com assimetria de informação muito maior. E outra coisa, as correlações são completamente diferentes. As correlações que você deveria ou usa para olhar dólar, não tem nada a ver, assim, são diferentes dos drivers, das correlações que você deveria olhar para índice. Tá? Esse é um outro fator também que faltou dizer aqui no vídeo. Tá? É um pouco diferente. Por exemplo, no meu operacional de índice, eu desconsidero o dólar. Eu sei que isso pode ser um erro para algumas pessoas, mas eu desconsidero o câmbio, especialmente no patamar atual. Câmbio pode fazer preço no índice? Pode, especialmente porque tem um vídeo aqui que eu já coloquei, vou deixar de novo aqui, que é uma conversa complexa, tá? De que, putz, o preço do índice ele é formado em reais ou formado em dólares? É uma discussão bem difícil. Hoje, no meu operacional, eu decidi abolir o dólar para poder conseguir concentrar nesse modelo mental que eu tenho usado. Então, sei que é um vídeo que talvez não te dê um estalo de, é isso que você vai ter que fazer, mas te faz pensar de que não é uma transição simples do dólar para o índice. Tá? Eu aconselho? Cara, não sei. Acho que as motivações de cada um para operar cada ativo são diferentes e elas devem ser, sei lá, respeitadas. Né? Eu fiz isso porque, para mim, o risco-retorno pareceu melhor. Mas pode ser que você esteja super bem no câmbio e ok. Né? E o mercado, né, vão ter épocas de oportunidades melhores, piores e por aí vai. Eu quis dar uma diretriz do que eu acho que você tem que aprender e do que eu acho que dá para manter. Tá? Se você tem ideia, né, não tem muita ideia de como começar a entender microestrutura de mercado, tem um curso gratuito que eu fiz em parceria com a Nelogica já faz um tempo, mas é totalmente conceitual, então ele está atualizado. Tá? O link está aqui embaixo na descrição do vídeo também. Tá? Uma coisa que eu sempre peço, além de curtir o vídeo, você deixar um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou sobre esse tema. Tá? Me ajuda muito a entender, né, se eu estou usando uma linguagem acessível, se está chegando, se está entendendo o que eu estou falando, e também você pode dar sugestões também para os próximos vídeos nas próximas semanas. Beleza? Abraço, até mais.